iniciar o nosso estudo das quintas-feiras. Para isso, vamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, rogando a Jesus, o nosso amigo de todas as horas, pedindo e contando com o amparo desses benfeitores amigos que nos tutelam, que dirigem ao nosso estudo, que possam possibilitar a inspiração, e possam fazer com que adentremos nos meandros, nos detalhes necessários ao entendimento deste capítulo. Agradecemos a proteção da Dona Emília Santos, do tio Rolandinho, da tia Bebé, do meu pai, da Dona Irma Ragazzi Martins, da Dona Benedita Fernandes e de tantos outros espíritos que nos amparam. Agradecidos e contando com esta colaboração e esta direção, é que vamos iniciar o estudo dando graças a Deus, e que assim seja. Então nós vamos entrar aqui no capítulo 16, que é sobre incorporação. Então o que nós vamos ver, ele vai nos retratar, é um caso de alguém vinculado a um núcleo esse que Alexandre fazia parte, e foi solicitado a Alexandre que ele, tendo desencarnado há algum tempo, pudesse ser trazido à reunião. Mas e nós vamos ver de forma interessante que este grupo tinha uma série de análises muito científicas, mas faltava a eles o sentimento. E, portanto, eles, de alguma forma, catalogaram de forma preconceituosa uma médium como sendo ela vivida, mistificadora, ligada ao animismo, enfim, ligada a uma série de coisas enfermas. E aí este rapaz está no plano espiritual, havia sido colocado em um local próximo à crosta planetária, ou seja, num umbral grosso, em um asilo, em um pronto-socorro, mas que lembremos-nos, ele não tinha tantas elevações. Pelo que nós vimos aqui, é um grupo ligado a estudos espiritualistas, sem uma atividade assistencial, sem um aproveitamento de outra forma. Então, era um grupo que nós precisamos ver os detalhes. Isso é que é importante verificarmos. Vamos lá. Prosseguindo em meus estudos sobre os fenômenos mediúnicos de variada expressão, sempre que meus serviços habituais mo permitiam, regressava à cruz. Então nós estamos entendendo que André Luiz estava cada vez mais enfronhado na instituição, na colônia Nosso Lar, tendo trabalhos cada vez mais intensos, tendo cada vez mais responsabilidades, pois ele foi se adequando, ele foi se vinculando a várias atividades. Então, a partir do momento em que a pessoa passa a ser responsável, a ser catalogada, a ser colocada nesta ou naquela condição, o que vai acontecendo? Ela vai dando mostras que ela precisa primeiro trabalhar de forma habitual, às 8 horas diárias, na colônia Nosso Lar. Então, é o mesmo tempo, é a mesma situação que a Terra, só que imaginemos que tudo muda os parâmetros, muda a velocidade das informações, modifica-se a velocidade do nosso transporte, da nossa saída, na volitação. Muda a partir daí a maneira pela qual nós enxergamos a vida. Então, o que passa a ocorrer é que nas mesmas 8 horas, nós somos levados a ter uma produtividade muito mais ampla. Somos, a partir daí, avaliados se estamos ou não envolvidos com a atividade que realizamos. Não é como na crosta planetária que a pessoa faz de conta que trabalha, ela tem várias situações para que ela possa não trabalhar, se desincumbir disso, daquilo outro, vivendo e buscando a ociosidade como quase norma de conduta, fazendo e cumprindo certas coisas. Aqui é necessário que a pessoa, estando em nosso lar, cumpra um papel, aproveite de forma plena aquilo que lhe é facultado. Muito bem. Então ele, quando ele tinha a oportunidade, que hora? À noite. Que hora que ele viria? Quando ele terminava as suas obrigações. Ele regressava à crosta, aprendendo e cooperando no grupo em que Alexandre funcionava na qualidade de orientador. Imaginemos que um grupo na crosta planetária tem Alexandre como orientador. Este grupo está sendo conduzido
por um espírito elevado, por um espírito que tem um galhardão, que tem conhecimentos, que tem um cabedal. Então imaginemos o que é facultado a este grupo. Minha frequência, porém, em virtude das obrigações por mim assumidas em nossa colônia espiritual, não podia ser assídua. Ou seja, ele não apenas tinha atividades de 8 horas na colônia. Muitas vezes, como nós vemos, as pessoas podem mais 4 outras horas em trabalhos sacrificiais, em trabalhos em que demandam para o bem coletivo uma ajuda, um auxílio. Então, ele não podia ser assíduo nesta obrigação no cenário material. Se ele fosse alguém compromissado de forma real, como Alexandre, ele viria. Para ele seria algo que ele levaria da melhor maneira. No entanto, ele estava enfronhado e estava também querendo passar através da mediunidade de Chico Xavier outras informações. E assim surge este livro, porque é importante que entendamos. É um livro sobre mediunidade. Sobre mediunidade. Mas chega um momento em que eles são levados a acompanharem um caso de reencarnação. E aí eles vão ter 4 capítulos relacionados a isto. Então, o preparo das experiências, a reencarnação de Segismundo, eles vão ver agora o êxito para que ela se concretize e vão ver um fracasso relacionado à reencarnação. Muito bem. Agora eles retomam ao processo da mediunidade. Então, agora é sobre incorporação, o envolvimento mediúnico através da fala. O envolvimento mediúnico que vai ocorrendo e vai suscitando algumas modificações, algumas variações junto ao médium e o espírito precisa se afinizar. É sobre isto que ele vai nos catalogar agora, vai nos trazer. Razão porque procurava aproveitar as mínimas oportunidades, a fim de enriquecer as minhas experiências. Então ele queria cada vez mais se enfronhar no aspecto mediúnico, trazendo à baila esses conhecimentos. Depois vão ser trazidos mecanismos da mediunidade, domínios da mediunidade e vão ser trazidos o livro Desobsessão, onde ele dá normas sobre como deverá ser processada uma reunião mediúnica, quais são os parâmetros para que ela tenha e cumpra o papel de uma desobsessão. Então é sobre isso. Então agora ele está nos mostrando, vai nos mostrar. Então, estamos mostrando aqui, ele trabalhando na colônia nosso lar, não podendo ser assíduo em função disto. Vamos ouvir pergunta. Vamos continuar. Numa das reuniões a que compareci, um dos cooperadores de nossa esfera aproximou-se do compassivo instrutor e pediu humilde: nossos companheiros encarnados, em solicitações sucessivas, insistem pela vinda do irmão Dionísio Fernandes, atualmente recolhido, como sabeis, numa organização de socorro. Então, ele foi amparado. Ponto. Isso é uma coisa boa. Em qualquer condição que estejamos no plano espiritual após o nosso desencarne, estarmos numa organização de socorro, num pronto-socorro, num local que vai nos dar todo o respaldo e toda a proteção, é ótimo. Agora, o que nós vamos ver é que cada um tem um peso específico. Aquilo que é verdade, aquilo que é sincero, aquilo que modifica os princípios e parâmetros das nossas vidas, faz com que nós nos graduemos em melhores condições espirituais. Então é sobre isso que agora nós vamos ver. Eles estão solicitando a vinda deste irmão. Será bom, mas eles estão envoltos por estas preocupações da veracidade, daquele irmão, como ele chegou no plano espiritual. Nós temos o livro Céu e Inferno, em que Kardec faz evocações mostrando-nos as condições. Nós vemos quantos livros de mensagens que Chico Xavier, agora consolando familiares, nos possibilitou para mostrar como é que as pessoas adentram, como é que elas se situam, em que condições elas estão. Se elas não podem se comunicar é porque ainda não se recuperaram, não estão agora prontas a virem em auxílio aos familiares. Ele nos traz várias coisas sobre isto, mas as pessoas desconhecem e querem pura e simplesmente trazer à baila um processo relacionado a eles. Mas vamos lá. Alegam que a família se encontra inconsolável, o que já é um problema. Uma família inconsolável no plano material, vinculada a um estudioso, alguém vinculado à doutrina espírita, não sabe
que nós somos um espírito em jornada material? Não sabe que o nosso habitat normal não é no mundo físico? Não sabe que nós estamos transitoriamente nesse cenário? Não sabe que nós vamos retornar ao nosso local de origem? Para amanhã, estando em melhores condições, saltarmos para um plano superior? Então, estar inconsolável é não estar entendendo os mecanismos divinos. É não estar entendendo a nossa condição de espíritos imortais. É estar se situando como um corpo. É estar querendo apenas e tão somente privilégios a partir da comunicação que se estabelece. Ah, mas eu não posso ser consolado, eu não posso ser orientado. Eu posso, mas ficar inconsolável é não ter compreendido que o mecanismo divino é, além de justo e preciso, é para o nosso melhor. É para o melhor do nosso irmão que está retornando à espiritualidade. Olha lá, que haveria conveniência na visita dele, que seria interessante ouvir um antigo companheiro de lutas doutrinárias. Então, a família, aquele grupo que agora era um grupo ligado ao estudo, queria este velho companheiro. A primeira questão é isto: eles estão preparados para ouvir verdades? Ele estará em condições de trazer elementos novos? Ele está há pouco tempo no plano espiritual. Como nós vamos ver, ele nem saiu do asilo em que ele se encontra, nem tem condições mentais, emocionais, espirituais de ter outros conhecimentos. E a pessoa acha que nós, a partir do momento em que retornamos, rapidamente nos situamos. Às vezes os parâmetros, além de serem os mesmos, além de serem muito próximos emocionalmente daquilo que vivíamos, não temos este distanciamento, não temos esta maturidade, não temos elementos outros, não estamos enxergando nada além da nossa recuperação. E a pessoa quer outros elementos. Muito bem, então vamos entender que, em verdade, agora Alexandre vai elencar uma série de fatores que ele não deveria vir. Ponto. Mas por que permitiu que ele viesse? É para que esse grupo, principalmente Dionísio Fernandes, que era um estudioso deste grupo, que era também alguém crítico, que fazia um juízo crítico da médium, que vai lhe possibilitar agora a comunicação, sofresse aquilo que ele promovia junto aos outros espíritos que viriam ou que vieram através desta médium e não foram aceitos, que foram agora retalhados, que foram agora julgados de uma forma peremptória, definitiva. Então vamos entender por que foi permitido, porque ele vai levantar uma série de óbices, Alexandre. Enquanto Alexandre ouvia em silêncio, o simpático colaborador prosseguiu depois de ligeira pausa. Estimaríamos receber a devida autorização para trazê-lo. Então depende de Alexandre. Poderia incorporar-se na organização mediúnica de nossa irmã Otávia e fazer-se ouvir, de algum modo, diante dos amigos e familiares. Veja bem. Então, quem está solicitando este rapaz, que está achando de bom tom, que está achando de bom alvitre, que está achando que não tem maiores consequências, que ele viria a solucionar um problema. Porque a família estava inconsolável, porque eles estavam saudosos, porque eles queriam agora alguém que foi ligado a eles para que mostrasse em que condições eles se encontravam. Muito bem. É sobre isto. Então vamos ver agora o que Alexandre... Vamos ouvir perguntas antes. Entendendo que a reunião mediúnica possui todo um controle, todo um aparato, toda uma permissão para estar lá, e não só nesse livro, como em outros livros de André Luiz. Quando a gente vê aquelas manifestações, gritos, coisas que saem de fora do controle, coisas que aparentemente são uma loucura, não vão contra a lógica de uma organização espiritual, de um controle da espiritualidade superior? Vão contra um controle, porque na verdade o médium, além de ser o veículo, além de ser o intérprete, além de ser o filtro dessa comunicação, ele tem que coibir nele manifestações que ele não pode conviver com isso com naturalidade, porque o espírito só fará aquilo que ele permite. Então, se o médium tem hábitos, por exemplo, roupantes, impulsos, situações em que ele não se contém emocionalmente, ele poderá fazer com que isto venha a ocorrer e ele estará indisciplinado e deseducado mediunicamente. Esta é a finalidade de nós
facultarmos ao médium um estudo, um conhecimento, possibilitarmos a ele que ele compreenda que nada ocorre sem que ele participe. Ah, mas ele é inconsciente. Mesmo inconsciente, faz com que aquilo seja um modus operandi dele para que o espírito se utilize desta inconsciência momentânea dele. Ou seja, ele não tem hábitos adquiridos, ele não tem uma moral ilibada, ele não tem agora um controle sobre si mesmo para que aquilo possa ocorrer, porque senão perde a finalidade. A mediunidade não é nem um fator de enlouquecimento e nem um fator que fará com que o médium não esteja no comando do processo. Um grupo disciplinado, um grupo agora terá todo um amparo, o grupo terá todo o respaldo dos próprios componentes da reunião e do médium, que estará agora coibindo esses excessos. Então, é sobre isto. Mas agora o que nós estamos colocando é que alguém desencarnou deste grupo e virá agora se comunicar. Eles estão pleiteando isto e farão uma reunião especial. É nos colocado no livro Desobsessão que certas reuniões especiais podem ocorrer quando visam alguns objetivos superiores. Então imaginemos que esse fosse um objetivo para dar ao grupo, para dar à família uma orientação, para aquietar agora os anseios. Mas vamos imaginar. O mentor pensou durante alguns momentos e redarguiu. Então rapidamente ele fez uma análise muito clara do que estava ocorrendo. Não tenho qualquer objeção pessoal. Então ele não tinha uma objeção pessoal. Ou seja, ele não era refratário, porque ele entendeu o que estava em jogo. Mas ele vai fazer ponderações em face da providência que você sugere, meu caro Euclides. Entretanto, embora se constitua o nosso grupo de cooperadores encarnados, de excelentes amigos, não os vejo convenientemente preparados para o integral aproveitamento da experiência. Então veja lá, ele comanda este grupo, mas ele está vendo que o grupo é muito ligado ao cientificismo, ao estudo, aos meandros, aos detalhes, e não tem agora uma largueza, porque falta-lhes emoções e sentimentos. Falta-lhes uma maturidade maior. Então ele não vê eles preparados para um entendimento. Ou seja, o médium vai transmitir o quê? O médium vai transmitir dentro do seu potencial, dentro da sua capacidade, aspectos gerais para aquele grupo. Primeira coisa que nós temos que entender, o médium é alguém que tem muitos conhecimentos, o médium é alguém devotado, alguém que está agora ligado à doutrina, alguém que está agora efetivamente vivendo para que a mediunidade seja exercida da melhor forma. Muito bem. Tem boas intenções, ele tem um estudo, ele tem um cabedal, ele tem o que possa dar a eles alguns ingredientes de veracidade. Então, primeira coisa. E aí ele vai trazer o quê? Vai trazer o global, o genérico. Ele vai trazer as informações morais necessárias ao entendimento. Eles estão querendo isto. Isso aqui ele está colocando. Vamos lá. Sobra em quase todos eles, na investigação e no raciocínio, o que lhes falta em sentimento e compreensão. O que faz a inteligência que não está agora comandada pelos sentimentos? Faz com que ela seja fria, faz com que ela seja obtusa, faz com que ela seja limitada. Nós precisamos estar envolvidos por uma compreensão mais ampla. A primeira coisa de uma pessoa que se acha detentora de um conhecimento, de subsídios agora científicos, o que ela faz? Ela é crítica. Ela faz uma análise muito fria das situações. Ela não viu nada além daquilo. Ela está vendo de forma muito crítica aquela comunicação. E aí ela coloca o que mesmo? Ela coloca que é mistificação, ela coloca que é animismo, ela coloca que aquela médium está obsediada. O rapaz Euclides não sabe disso? Sabe. Mas é uma lição para esse grupo, principalmente para Dionísio Fernandes, que pertenceu a este grupo, que fez com que muitos destes pensassem desta forma. Então vamos lá. Colocam a pesquisa muito acima do entendimento. Então o que nós temos que entender é o seguinte. Imaginemos que alguém esteja falando conosco, esteja profundamente sabendo do que faz. Como é que esta comunicação se estabelece? Apenas 7% é verbal.
38% não é verbal, é sobre aquilo que a pessoa nos transmite, a sua energia, a sua maneira de se colocar. E os outros 70, quase 70% são o que mesmo? São a postura, então a entonação da voz ali com os 38%, tudo isso faz com que a gente entenda. Uma comunicação, para que nós entendamos, ela não é no âmbito racional. Ela é no âmbito agora de energias que se propagam pela voz, pela postura. Então são coisas não verbais. Por que nós estamos colocando isso? Porque alguém que olha friamente a coisa não entendeu nada. Não entendeu lhufas do processo. Então a comunicação entre duas pessoas, seja do plano físico, seja do plano espiritual para o físico, o que acontece é desta forma. Existem muito mais coisas ocorrendo. E a pessoa não está em condições de entender. Falta compreensão, falta entendimento, falta maturidade, falta enxergar nas entrelinhas, falta enxergar certas coisas. Por quê? Porque ela está vendo aquilo que é obtuso e limitado, que é apenas o que está grafado. É apenas o que está agora colocado, que ela coloca. Mas não tem fatores de identificação. Aquilo não é verdadeiro, aquilo não é real. E olha como ele continua. E como você sabe, as organizações mediúnicas não são filtros mecânicos. Então a pessoa só pode transmitir o que ela tem. Só pode agora ficar colocando aquilo que ela já conhece, aquilo que tem empatia, aquilo que ela é simpática, aquilo que ela se dispõe a colocar. E imaginemos, esta pessoa que virá se comunicar através desta médium era alguém que tinha uma certa represália, uma certa animosidade. Por quê? Porque todos aqui nós vamos ver do grupo, 4/5 não aceitaram a comunicação. 4/5. Então imaginemos, poucas pessoas entenderam. Aqui estariam 20 pessoas, pelo que nós vamos entender. E 4 apenas acreditaram. O resto ficou refratário. O resto ficou agora distante. Não era isso que ocorria sempre com ela? Era. E esta mulher era uma mulher firme. Era a melhor médium deles, que eles tinham esta refutação, tinham esse distanciamento, provavelmente porque ela não fosse tão ilustrada como eles gostariam. Mas ela era o filtro mais fiel, então não se pensou em outra. Faz falar através de Otávia. Mas vamos entender mais. Não é um filtro mecânico que tudo que chega aqui vai passar para lá. Não tem jeito. Ela vai interpretar, ela vai filtrar, ela vai ser o agente que facultará que esta comunicação chegue ao mundo material. Além disso, Dionísio conta com um reduzido tempo em nossa esfera e ainda não pôde nem mesmo retirar-se do asilo em que o acolheu em nosso plano. Ou seja, ele não está em condições de trazer coisas a mais. Então você sabe o que você está pedindo? Você está entendendo o que você está pedindo? É isso mesmo? Eu não sou o contrário. Sei que será uma experiência. Sei que será importante mais para quem se comunicará, no caso Dionísio, do que para o grupo em si. A médium precisa passar por isso? Provavelmente ela precise, porque imaginemos que você esteja com um grupo que não lhe aceita. Um grupo e você continua, e nós vamos ver os problemas no lar dessa mulher. Ela vence todas as dificuldades, todas as atribulações para estar ali. E mesmo assim ela continua. Mas vamos adiante. Adicionemos a estes fatores a intranquilidade da família, pouco observadora da fé viva. Então nós estamos entendendo? A família não fazia por merecer. A família não mostrava-se credora de algo a mais. Era pouco observadora. Estava descontente, estava incrédula, estava agora imaginando que algo foi contra ela. Nós não entendemos que a vida material é apenas passagem. Nós não entendemos que nós não somos daqui. Volto a frisar. Nós não entendemos que faz parte nós retornarmos à vida espiritual. É a coisa mais natural da vida. A única coisa certa é isto. Em nascendo aqui, nós vamos deixar o mundo material. Ponto. Em que condições? Aquilo que nós tivermos feito. Se nós fizermos o nosso melhor, no caso, este rapaz, de alguma forma foi atrelado, que ela esteja tranquila.
foi o melhor, está em condições devidas para que ele possa ser protegido. Então a família não era observadora da fé. Olha o que ele vai colocar a mais. A diferença de vibrações da nova esfera a que o nosso amigo procura adaptar-se. A pessoa acha que é tão fácil vencer esta diferença de vibrações. Então imaginemos assim. Tudo no mundo espiritual, quando estamos em condições, no caso aqui mesmo, num asilo, em lugares não tão bons, nós estamos com uma diferença de vibração porque o nosso corpo é o abafador de todas as vibrações, é o limitador de todas as percepções. Então, quando estamos vivendo no corpo espiritual, ele é mais sutil. O Dr. Hernani Guimarães Andrade nos fala que ele é 11 vezes mais leve. A leveza do corpo espiritual, primeiro, a agilidade que ele faculta ao cérebro faz com que possamos pensar de forma muito mais intensa do que já pensamos. Então existem variáveis a serem vencidas, esta diferença de vibração. Então imaginemos que alguém está andando aqui numa velocidade X, enquanto o outro, na mesma pessoa que deixou o cenário material, que andava nesta velocidade X, vamos dizer, uma pessoa rápida, X mais 2, agora ele passa a andar X mais 10. Como é que ele vai se comunicar de forma fácil? Ele vai ter que amortecer, ele vai ter que se adequar, ele vai ter que agora fazer com que ele seja compreendido, com que ele seja sentido e que a partir daí o médium não sofra inibição, pois ele era tido como intelectual deste grupo. Então imaginemos o que está em jogo aqui. Então, ele está presentemente querendo se adaptar. Aprofunda a emoção dele com essa reaproximação, talvez prematura. Então, ele está colocando os óbices. Família que não observa, não tem fé, ele coloca aqui agora a diferença de vibração, ele coloca agora o médium, ou melhor, o espírito comunicante, estará impactado emocionalmente, querendo trazer algo de bom, mas ele não está em condições, ele não viu outras coisas. Ele está sem percepções, mas mesmo assim a agilidade já é maior. Mas vamos lá. A instabilidade natural do aparelhamento mediúnico, pois existe esta refutação. Existia este problema com esta médium que nós vamos ver. Então tudo isto junto faz com que, possivelmente, concordaremos com a inoportunidade de semelhante medida. Então ele está colocando, para nós era inoportuno. Era inoportuno. Eu não tenho qualquer objeção, mas eu estou mostrando a você os óbices antes. Eu estou aceitando. Você está vendo os óbices para que você não se decepcione. Nós iremos levar a Dionísio Fernandes esta ideia. Mas é importante que a pessoa não fique descrente, que ela não fique imaginando que foi improdutivo. Sempre terá um benefício. Vamos ouvir perguntas. Pegando a situação desse espírito, mais ou menos, e fazendo uma conexão com o Chico Xavier, e todas aquelas pessoas que iam até ele, atrás de notícias, mensagens de suicidas, de doentes, de pessoas que do outro lado estavam em condições ruins, ou em condições como esse, não tão boas, confusos. Como que ele conseguia captar mensagens, livros, dar contexto? Como que ele fazia isso? Ele fazia com que os familiares que estavam envolvidos, ajudando, pudessem trazer elementos de consolo àquela família e pequenas observações referentes àquela pessoa em específico, para que ninguém ficasse sem este benefício, ninguém ficasse sem esta ajuda, este consolo, porque este sempre foi o objetivo. Mas é importante compreendermos o que está colocado. Olha como ele continua. Euclides, o interlocutor, advogando o pedido veemente do círculo, não se desencorajou e insistiu. Então, foi levantado os óbices, ele voltou a redarguir e a insistir. Reconheço que a vossa palavra é sempre ponderada e amiga. Tinha que acabar por aqui. Pessoa que tem maturidade tem que entender, não vai ser algo produtivo. Ah, mas vamos pensar, olha o que ele vai falar. Concordo em que não alcançaremos o objetivo desejado.
Todavia reitero-vos a solicitação, ainda mesmo que o fato não ultrapasse a feição de simples experiência. Nós estamos sabendo o que está em jogo aqui. A médium poderia ficar desgostosa e não voltar mais. A família poderia ter ficado, e como ficaram os filhos, agora imaginando que tudo é uma blasfêmia, tudo é uma mistificação, tudo é uma mentira. Aí o grupo que é todo cioso de si, de estudo, vai agora ficar como? Enclausurado sobre as suas opiniões, de Ernesto Bozano, de Charles Richer, daquele outro, fazendo com que as pessoas fiquem incrédulas. Ajudou? Não ajudou. Então por que foi permitido? Para que uma experiência se fizesse e fosse chamado a atenção adiante, este espírito comunicante, a médium fosse provada e o grupo fosse orientado para entender. Nunca ficaram sem o amparo, nunca ficaram sem uma resposta do mais alto. Mas eles não estavam fazendo por merecer coisas mais reais. Mas vamos adiante. É que existem irmãos esforçados, aos quais muito devemos aqui, no trabalho do bem diário ao próximo sofredor. Então ele está nos colocando que eles fazem, muitos deles, trabalho que ajudam as pessoas necessitadas. E por fazerem este trabalho, eles têm alguns méritos, mas o que não nos dá o direito de não avaliarmos de forma criteriosa as comunicações. Por mais que eu tenha méritos por ajudar, primeiro eu preciso ver a forma pela qual eu faço. Segundo, no tocante à mediunidade, eu preciso ter uma compreensão mais ampla. Eu preciso ter uma compaixão. Eu preciso compreender de forma mais correta o que está em jogo. A médium, a possibilidade do que o espírito pode trazer, o bem coletivo, e não coisas muito pessoais. Porque, como nos fala Kardec, não é isto que uma reunião instrutiva, uma comunicação instrutiva deve trazer. Ela deve ser coisa tônica geral. Ela não pode ser uma coisa específica. Não é para isto. Então foi chamado o grupo, foi chamada a família para se reunirem e a partir daí vai ocorrer algo específico. Não é possível. Irá desagradar, irá ser agora isto e aquilo. Não é o objetivo. Olha lá o que ele coloca. E sentiríamos felicidade em demonstrar-lhes o testemunho do nosso reconhecimento e estima sincera. Então Euclides está advogando, dizendo que eles querem demonstrar o reconhecimento, ver a solicitação, ver o que é possível, ver que eles estão anuindo, aceitando aquilo que é pleiteado, tudo bem. Alexandre sorriu com a generosidade que lhe era característica e observou: só possuo razões para endossar seus pedidos. E já que você insiste na providência para atender aos companheiros que se sentem igualmente credores de sua confiança e estima, pode avisá-los de que Dionísio virá. Então a pergunta é, como é que eles vão saber que Dionísio virá? Através de que médium? Essa é a primeira coisa. Então, essa médium que eles refutam isto, aquilo outro, é a que vai dar informação que através dela ocorrerá a comunicação. Então, ela é uma médium correta, ela é uma médium fidedigna, mas eles não vêm desta forma. Mas, mesmo assim, eles vieram para fazer um tribunal, para fazer um julgamento muito cioso e ferino. Então, vamos entender o que vai estar em jogo aqui. Eu mesmo cuidarei de trazê-lo pessoalmente. E como Euclides agradecesse tocado de imensa alegria, Alexandre encerrou a conversação acrescentando: faça a promessa para a noite de amanhã. Então, uma reunião específica, especial, se faria para que Dionísio Fernandes pudesse se comunicar. É sempre mais fácil dar com alegria que receber com acerto. Espírito superior está sempre entendendo o contexto. Espírito superior está sempre entendendo que virá uma lição adiante para todos. Que eles vão se aproveitar, mesmo que não no cenário material, plenamente. Amanhã, no plano espiritual, eles entenderão como Dionísio Fernandes vai sentir agora toda esta decepção. Estou já agora mostrando porque é importante que a gente entenda. Olha o preparo que é feito.
Então foram feitas solicitações, foi feita uma aquiescência, agora ele vai ser levado à informação. Vamos entender melhor, vamos lá. Afastamo-nos. Porque o interrogasse quanto ao processo fenomênico da incorporação, o benigno instrutor esclareceu de boa vontade. Então ele vai agora mostrar o que é a psicofonia, que ele nunca havia visto neste seu aprendizado. Mediunicamente falando, as medidas são as mesmas, adotadas nos casos de psicografia comum. Então são as mesmas. Então o médium vai ser preparado, o médium vai estar totalmente protegido, o médium agora vai ser limpo na parte neurológica, na parte hormonal, na parte gástrica, tudo vai ser protegido para que ocorra a comunicação. Olha lá como ele fala. Acrescentando-se, porém, que necessitaremos proteger com especial carinho o centro da linguagem. Então, o que vai ser feito? O centro da linguagem vai ser amparado para que ela possa, a partir daí, trazer, através da sua garganta física, toda esta comunicação. Ela será intérprete, mas será toda limpa a parte da fala. Nós estamos entendendo o trabalho da espiritualidade, então isso faz com que ela melhore a sua vibração, ela esteja em melhores condições, eles vão agora atrair para que ocorra a sintonia. Então é todo um trabalho para que aquilo se faça. E aqui chegando as pessoas agora começam a fazer julgamentos ferinos, maldosos, irônicos, agora se colocando de forma jocosa, ou seja, alguém que não sabe todo o trabalho que demanda uma comunicação, no caso específico de alguém que pertencia ao grupo que daria agora algumas palavras a eles. E por 40 minutos ele vai se comunicar. 40. Olha como ele continua. O centro da linguagem na zona motora. Então eles vão limpar, eles vão preparar, fazendo refletir nosso auxílio magnético sobre todos os músculos da fala. Nós entendemos. Eles vão magnetizar, eles vão agora proteger, eles vão facultar para que aquilo venha ocorrer, localizados ao longo da boca, da garganta, da laringe, do tórax e do abdômen. Tudo que se relaciona agora à fala, ao aparelho fonador, será agora tratado de forma plena, constante e intensa. Muito bem, isso demanda tempo, isso demanda magnetismo, isso demanda um esmero, isso demanda toda uma preocupação para que aquilo venha ocorrer dentro do esperado. Atendendo às interpelações, o instrutor relacionou diversas elucidações de ordem moral, alusivas ao assunto, comentando as dificuldades para difundir nos corações terrenos os valores da consolação legítima. Então ele começa a colocar de ordem moral. A pessoa quer a parte específica. Ela é egoísta, ela é vaidosa, ela é orgulhosa, ela não está entendendo que o teor de uma mensagem instrutiva é outro. É um teor de ordem moral. E isso que Alexandre vai falar para Dionísio. Você vai falar e você entende, você é estudioso. Você não pode trazer bagatelas, migalhas, detalhes, porque não é este o objetivo. O objetivo é outro, de uma orientação moral, de trazer coisas que visem auxiliar ao espírito humano, e não afagar egos, e não afagar pessoas que estão envolvidas pela transitoriedade. Olha lá, comentando as dificuldades, então, para difundir esses valores de consolação legítima, em virtude das exigências descabidas da pesquisa intelectual. A pessoa quer bobagem, ela quer detalhes, ela quer isso e aquilo outro. E aí acha que não existe comunicação, e aí acha que não é real. Gabriel Delaine, quando ele tem um livro que ele tem as 5 comunicações em que ele vai colocar toda a veracidade dos fatos. Ele vai nos estabelecer que aquilo é possível ser comprovado. A identidade das pessoas. Aqui no caso específico era pura e simplesmente uma comunicação, sem tantas preocupações outras. Não é para comprovar, a pessoa tem que ter noção. Ela entende, ela acredita ou não? Ela tem convicção ou não? É apenas uma orientação, é apenas uma aproximação saudosa de alguém que deixou, mas continua a viver. Ponto.
Mas a pessoa não está preparada. A pessoa não quer isto. Mas vamos adiante. Admirava-lhe a sabedoria profunda e a sublime compreensão das fraquezas humanas. Porque é isto. A gente precisa tirar de sintonia aspectos menores, detalhamento, porque se imaginemos assim, alguém ligado a nós, já está no outro lado da vida, já entendeu, ou tem a lucidez para ter entendido, ele terá que ter noção que ele não pode entrar em coisas em detalhes, em coisas para esmiuçar isto e aquilo, ele terá que ter um aprofundamento genérico, mais amplo, porque o objetivo passa a ser diametralmente oposto. Olhar sobre a perspectiva espiritual e não mais deixar se envolver pela coisa material. Então, isso aqui ele está mostrando. Então, ele sabe das fraquezas humanas que querem apenas para si, egoisticamente. Que querem que aquilo agora afague o ego, faça com que ele se sinta reconfortado. Quando atingimos a instituição de socorro, a que Dionísio se recolhera, eu coloquei em azul aqui, em plena região inferior, não muito distante da crosta planetária. Ou seja, está amparado, mas no umbral grosso. No umbral grosso. Então, essa parte científica muito esmerada, sem a compreensão, sem olhar o outro como irmão, sem olhar com compaixão a vida e as pessoas, fez com que ele não tivesse tantos méritos. Então entendamos isso por aqui, compreendam. Ele está amparado, teve boa vontade, mas junto com a boa vontade ele teve uma empáfia, teve a partir daí uma arrogância, teve um olhar muito crítico, fez com que muitas comunicações boas não fossem levadas em conta pela sua maneira e pela maneira do grupo agora entender o fato. Olha como ele continua. Entendendo-se com os espíritos do bem, consagrados aos serviços do amor cristão, em zonas semelhantes, conduziu-me à presença do recém-desencarnado. Então eles adentraram agora junto a Dionísio Fernandes. Então se aproximaram de Dionísio Fernandes, que estava neste pronto-socorro espiritual, no umbral grosso. Muito bem, para que ele pudesse ser amparado. Que se mantinha sob forte excitação. Então ele foi amparado, visitado por Alexandre, estando André Luiz junto, mas ele estava excitado. Não estava agora tranquilo, não estava agora sereno, estava excitado. Pela presença, mas também pelas avaliações, porque não há como ser diferente. Eu cheguei lúcido do outro lado, eu vou fazer avaliações, eu vou me arrepender, eu vou me reavaliar, eu vou fazer agora um juízo crítico da minha vida, porque é o que está em jogo aqui. Dionísio falou-lhe Alexandre Bondoso, após a saudação usual. Lembra-se do nosso grupo de estudos espiritualistas? Então é um grupo de estudos espiritualistas. Tinha algo ligado a umas coisas menores em relação à caridade, mas era de estudos espiritualistas. Como não? E que com que saudades eu me lembro, suspirou o interlocutor. Nossos amigos do círculo pedem a sua presença, pelo menos por alguns minutos, prosseguiu o mentor gentil, e deliberei conduzi-lo até lá, para que você fale não somente a eles, mas também aos familiares. Então eu deliberei para que isto ocorra. Então ele está mostrando que ele ficou alegre, que ele está agora, saudoso, que ele está agora contente por poder trazer uma palavra, está tudo certo. Que ventura! Exclamou Dionísio, quase chorando de contentamento. Ouça, porém, meu amigo, tornou Alexandre sereno e enérgico. É indispensável que você medite sobre o acontecimento. Você estudou muito bem o Livro dos Médiuns. Você é um conhecedor. Você não foi um executor daquilo que estudou, mas você estudou muito bem. Você sabe o que é uma comunicação instrutiva. Ponto. Você sabe através de Gabriel Delaine, de Charles Richer, do descrédito que no caso Charles Richer, colocava nas comunicações. E há algumas coisas que vão ser alegadas aqui. Você conhece muito bem. Então medite sobre o que ocorrerá. Lembre-se de que você vai utilizar um aparelho neuromuscular que não lhe pertence. Então lembre disso.
Nossa irmã Otávia servirá de intermediária. No entanto, você não deve desconhecer as dificuldades de um médium para satisfazer as particularidades técnicas da identificação dos comunicantes. Você não deve desconhecer isso. Você sabe, diante das exigências de nossos irmãos encarnados, porque foram criados neste caldo de cultura aqui no caso. Então você deve saber. Primeiro é Otávia. Segundo, este grupo é um grupo incrédulo, diríamos assim. É um grupo muito cioso de si. É um grupo muito arrogante daquilo que conhece. É um grupo que não tem a compreensão mais ampla. É um grupo que está agora restrito a algumas poucas comunicações. E é a Otávia que vai se comunicar. Através dela. Mas vamos lá. E ela tem as suas particularidades. Compreende bem? Sim, replicou Dionísio algo desapontado. Estou agora no mundo da verdade. Isso aqui precisa ficar claro. No mundo material é o mundo da hipocrisia. É o mundo da mentira. É o mundo do faz de conta. É o mundo das aparências. É o mundo da irrealidade. É o mundo em que as pessoas não sabem quem é quem. É o mundo em que as pessoas não são sinceras. É um mundo em que quando são sinceras são ferinas. E quando são ferinas são maldosas. Então, o que está aqui colocado é que ele está no mundo da verdade agora. Então, não tem faz de conta no mundo espiritual. Eu sou o que eu sou. Eu sinto o que eu sinto. Eu vivi e sou aquilo que verdadeiramente eu vivi. E não devo faltar a ela, ou seja, a verdade. Eu não posso faltar com a verdade. Recordo-me de que muitas vezes recebi as comunicações do plano invisível, através de Otávia, com muitas prevenções. Então ele está agora sendo verdadeiro, ele precisa ser verdadeiro, então é por isso que foi aceito. Porque ele precisava sentir isto. Era a melhor intérprete que eles possuíam. Ela poderia crescer, poderia melhorar sempre. Todo médium pode crescer em conhecimento, mas fundamentalmente ela tinha a determinação e a bondade, que são as coisas mais importantes. Mas é importante que o médium conheça cada vez mais, tenha informações para que a espiritualidade superior ou os benfeitores utilizem-se deste conhecimento para ajudar a espíritos necessitados e transmitirem uma mensagem mais verdadeira. Ótimo. Mas se não houver bondade, se não houver agora um adestramento, isso é de pouca valia. Olha como ele fala. E não raro vacilei acreditando-a vítima de inúmeras mistificações. Ele precisava passar por isso. Então, Alexandre viu o contexto. Ele precisava passar, porque ela foi agora, de forma implacável, mostrada como alguém que mistificava, alguém que não era verdadeira, cuja mediunidade não era cristalina e era a melhor médium daquele grupo. Alexandre, muito calmo, observou: pois bem, agora chegou a sua vez de experimentar. Então é isto, chegou a sua vez, meu irmão. Você vai experimentar o que eles falarão a teu respeito. Porque a médium está sendo crivada, não é por acaso, destas situações em que ela pode aproveitar-se para crescer muito bem. Mas as pessoas precisam ser mais caridosas. As pessoas precisam ajudar mais. Olha como ele continua. E se antigamente era tão fácil para você duvidar dos outros, desculpe a fraqueza dos nossos irmãos encarnados. Desculpe a eles. Então, agora eles estão nessa posição e você vai sentir isto que você fazia com que outros sentissem, outros espíritos comunicantes. Caso agora duvidem de seu esforço, ele não sabe, ele sabe do que vai acontecer, ele conhece o grupo com a palma da sua mão, eles sabem que eles são, de alguma forma, muito incrédulos. Porque credulidade não é você aceitar qualquer coisa, mas você ter o bom tom. Você ter a compreensão, você ter agora um entendimento outro, conhecer a alma humana, no caso a médium. É possível que não alcancemos o objetivo. Entretanto, nossos colaboradores insistem pela sua visita e não devemos impedir a experiência. Então, por isso é que foi aceita. Para ele, para o grupo a posteriori, aprender e entender que não é bom esta maneira muito fria de olharmos a vida.
esta maneira muito incrédula, no caso, analisando a mediunidade como se fosse uma coisa mecânica, como ele fala, não é mecânico. Vamos ouvir perguntas para finalizar. Compreendendo o teor da mensagem, seja boa ou seja ruim, qual que é o valor de se reconhecer quem está dando ela? Pois é, o problema é o seguinte, a mensagem é boa. A mensagem é boa, você sabe que vem de espíritos superiores, ponto. Espíritos bem situados. A partir daí, a identificação passa a ser importante na medida em que eu não supervalorizo, não superdimensiono e sei que a pessoa está fazendo dentro da sua possibilidade o seu melhor, sem envaidecer médium, sem envaidecer o grupo, porque muitos grupos ficam envaidecidos porque recebem isto, aquilo e aquilo outro. Isso é fantasia. Não nos preocupemos tanto com os nomes, porque no caso aqui era só um colaborador. Mas um espírito inferior, qual o interesse de saber se ele é desta ou daquela condição? Se ele está assim ou assado, como ele se chamava? Isso não é algo para nós aguçarmos a curiosidade de ninguém, é de auxiliarmos de forma com amor, de forma genérica. Então que nós pensemos que nós vamos trazer novos subsídios e novas possibilidades de entendermos aqui a comunicação através da psicofonia. Então nós vamos finalizar o estudo desta noite, agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, todo o amparo que nos possibilitaram. E assim, em teu nome, Senhor, gratos e confiantes, finalizamos o nosso estudo dando graças a Deus. E que assim seja.